Após o que aconteceu na escola de Suzano, todas as famílias brasileiras ficaram chocadas e pensativas sobre qual a possibilidade daquilo acontecer com meu filho, qual a possibilidade daquilo acontecer comigo, qual a possibilidade daquilo acontecer com meu irmão. Minha família não foi diferente. E na conversa de hipóteses e soluções e causas do que poderia ter acontecido para que o atentado ocorresse, meu pai deu uma solução interessante. E se a internet fosse 100% do tempo fiscalizada por algum órgão do governo, ou alguma empresa, ou alguma organização não governamental? Isso envolveria dizer que todos os dados que circulassem pela rede seriam monitorados por alguém. E eu me incomodei fortemente com essa solução que, ao meu ver, cria mais problemas do que soluciona um problema. Monitorar toda a internet significaria monitorar tudo o que acontecesse, ou seja, o que você comentou, o que você curtiu, o que você assistiu, o que você fez. E talvez para o Brasil, no caso do Suzano, isso seja até interessante. Você observar o padrão comportamental de certos jovens para ver se realmente poderia acontecer um segundo atentado, um terceiro atentado, ou, enfim, atentados. Mas isso só faz sentido quando você pensa na ideia de crime. E, de fato, no Brasil, é crime você chegar numa escola e fuzilar criancinhas. Mas o problema do controle de redes me incomoda que as pessoas vejam controle de dados como uma solução, justamente pelo fato de que é muito fácil falar disso no Brasil. No caso da Rússia, a Rússia é um país que sofre muito com a censura na internet. E o principal público que sofre com essa censura é o público LGBT. Na Rússia, qualquer demonstração de afeto homoafetivo é crime, ou seja, em público, se você estiver na praça, se der as mãos com alguém, aliás, se você for um homem e der as mãos com outro homem, as pessoas vão começar a olhar torto para você. Isso é o mínimo, as pessoas podem começar a apontar para você. E, inclusive no YouTube, existem vídeos de experimentos sociais, no caso, em que homens, talvez até heterossexuais, homossexuais, isso não importa, andando de mãos dadas nas ruas. E um dos vídeos mais famosos, um desses homens é socado no rosto. Essa violência contra o público LGBT não é institucionalizada na censura ou no controle de dados na internet. O controle de dados na internet é um reflexo desse ódio. Ou seja, se um país decide controlar o que acontece na sua internet, o que é circulado na sua internet, ele vai se basear nos crimes. E como eu disse, é muito fácil falar disso no Brasil. Os crimes, o que nós consideramos crime aqui, são considerados crimes em maior parte dos países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas e os países que optarem pelo controle de dados e pelo monitoramento 100% do tempo, que são contra alguns direitos humanitários? Por exemplo, no caso da Rússia, a liberdade sexual dos homens que querem ser homossexuais. No caso da China, pessoas que querem votar em outro partido, que querem escolher outro partido, elas simplesmente são silenciadas. Como deve ser a vida de um cidadão que vive num país em que pesquisar como é a vida em outro país, pesquisar como é o sistema político de outro país, ou a vida de um cidadão que vive num país em que, se ele pesquisar sobre pornografia de pessoas do mesmo sexo, ele é preso, ou se ele pesquisar se gostar da pessoa do mesmo sexo é normal, enfim, seja crime. Como deve ser a vida de pessoas que vivem nessa prisão? Uma liberdade artificial. Eu garanto, não é nada bom. Tanto é que existem organizações, enfim, sem fronteiras, que se esforçam internacionalmente para ajudar essas pessoas que não podem se expressar, para ajudar essas pessoas que foram separadas de suas liberdades individuais. Não demora muito para você perceber que brincar com monitoramento online envolve certas ideias filosóficas complexas. Meu objetivo não é me aprofundar nelas, justamente porque o vídeo se alongaria até demais. Então, as ideias filosóficas que eu identifiquei que mais estão relacionadas com essa questão de monitoramento online é a ideia da moral, ou seja, o que é certo, o que é errado, a ideia do crime, o que nós consideramos crime ou não, e a ideia de liberdade, ou seja, o que eu posso fazer na internet. No caso do crime, é interessante que eu falei do que nós consideramos crime aqui no Brasil. Este livro, Incógnito, ele conta uma situação engraçada. Ele conta o caso de Alex, um homem que tinha uma vida sexual saudável, ele era casado com a sua esposa, só que em determinado momento da sua vida ele começou a ter apetite sexual por crianças.
ou seja, Alex tornara-se um pedófilo. Quando ele contou isso para a mulher dele tinha um total direito, e alguns diriam até o dever, de denunciá-lo. Ou seja, se ela optasse ligar para a polícia, Alex seria preso. Mas ao ouvir o relato do marido, ela tomou outro caminho. A esposa de Alex decidiu ajudá-lo. Ou seja, ela recomendou um psiquiatra, um psicólogo. E após várias consultas, o psiquiatra recomendou uma bateria de exames, mais especificamente a tomografia, para ver como estava o cérebro de Alex. Curioso nessa história é que depois da tomografia foi descoberto um tumor enorme na cabeça do Alex. Tem relatórios sobre isso na internet e tudo mais. Mas o interessante, óbvio, eles tiveram que remover o tumor, né, para o Alex poder ter uma vida normal e saudável. Mas o interessante é que após removerem o tumor, o apetite sexual de Alex por crianças foi cessado. Ou seja, Alex era um homem doente. O crime que ele cometeu foi por causa de sua doença. Isso é claro, isso é óbvio. E é muito estranho de se pensar que exista, enfim, que isso seja possível, que as doenças possam afetar os nossos atos. Eu não poderia mostrar, mas esse relatório existe, é só você escrever o caso de Alex na internet. Óbvio que Alex é um pseudônimo, né, no caso, para não identificar. É importante que se guarde o exemplo de Alex, justamente pelo fato da doença dele. Isso está completamente relacionado com o assunto de Suzana. Continuando. Como vocês podem imaginar, censurar a pedofilia na internet parece uma ideia muito interessante, tentadora, de fato. Mas quando você para pensar que a censura e o controle de dados ele pode ser usado para o bem, no caso, acabar com a pedofilia, aliás, acabar com os conteúdos de pedofilia na internet, por outro lado, é totalmente maléfico. No caso da Rússia, por exemplo, em que eles censuram qualquer conteúdo homossexual da rede e tudo mais. Ou seja, se um jovem russo, uma criança russa quiser pesquisar na internet se é saudável, se é psicologicamente normal sentir atração sexual por homens, ele não vai achar nenhum resultado. E talvez o controle de dados induzam a resposta a ele. Porque já que os sites que dizem que ser homossexual é completamente normal não vão aparecer no campo de pesquisa dele, o que vai aparecer são os sites que dizem que não é normal ser homossexual. Ou seja, o controle de dados permite induzir ideias na cabeça das pessoas, mantê-las na ignorância. Essa é a parte ruim do controle de dados. E a Rússia é só um exemplo. No caso da Arábia, no caso do Catar, a liberdade religiosa é totalmente sufocada, a liberdade política é totalmente sufocada. As pessoas não têm um livre pensamento lá. Se elas pesquisarem coisas na internet, elas não vão achar o que elas procuram. Ou seja, você induz pensamentos nas pessoas, as pessoas se mantêm eternamente ignorantes. Além do mais, é importante notar que se você censura o conteúdo pedofílico da internet, você não cessa a pedofilia. E é esse o ponto que eu quero chegar com o livro do incógnito e com a situação de Suzana. Não foi censurando o conteúdo pornográfico infantil da internet que Alex foi curado. Ele ia achar algum meio alternativo para saciar a vontade dele. Foi justamente quando Alex foi tratado, quando Alex foi ajudado. E no caso de Suzano não é diferente. Os rapazes que cometeram o atentado de Suzano frequentavam um site chamado Dogolachan. Na verdade é um fórum. E a situação é curiosa. Se você pegar o seu computador e escrever Dogolachan, você vai achar notícias relacionadas ao Dogolachan, mas não vai achar o fórum, porque ele é escondido da rede. Você precisa de um ferramental, você precisa de softwares certos para poder acessar o Dogolachan, coisa que eles fizeram. E por que o Dogolachan só pode ser acessado dessa forma? Simples, porque o conteúdo que está no Dogolachan, que é um conteúdo machista, um conteúdo racista, é um conteúdo criminoso, inclusive o criador do Dogolachan defende o estupro educativo, ou seja, se uma mulher for lésbica, ela tem que ser estuprada para aprender a ser heterossexual. Ele foi preso por essa afirmação. Essas ideias problemáticas só podem ficar longe da censura. Então a censura e o controle de dados não controlam o que elas deveriam controlar, porque as pessoas vão achar um caminho alternativo para aquilo. E quando as pessoas acham caminhos alternativos, os problemas delas não são resolvidos. Como eu posso amarrar a questão de Suzano com a questão de Alex do livro do incógnito, com a questão da pedofilia, do crime, da liberdade da internet? Simples. Eu defendo que a internet tem que ser livre. Livre é um ponto em que
o fórum do Dougal Chan não deveria ser acessado por ferramentas obscuras e que não deveria ser, enfim, frequentado por pessoas problemáticas. Eu acho que o fórum do Dougal Chan deveria estar numa internet tão livre ao ponto dele estar na superfície. Porque o que aconteceria? As pessoas que sofreriam com o ódio espalhado pelo Dougal Chan sofreriam momentaneamente. Porque os membros do Dougal Chan entrariam em contato com estudiosos, com pessoas que conhecem os conceitos, pessoas que viveram as consequências desses conceitos. Enquanto eles estão no controle de dados, ou seja, enquanto eles estão excluídos da superfície da internet normal, o Dougal Chan se configura como uma bolha. Então os rapazes que cometeram o atentado de Suzano, eles não sabiam usar armas, eles não pensavam certas coisas relacionadas a ódio, a vingança e tudo mais. E eles foram incentivados, encorajados e ensinados justamente nesse site, fruto dessa censura bruta. Portanto, o que eu defendo é que, recapitulando, que essas pessoas possam se expressar na surface web, ou seja, na internet que eu e você frequentamos, na internet normal, para assim serem ajudadas. O ponto principal é que pessoas que defendem estupros educativos e pessoas que defendem que crianças merecem ser fuziladas ou mulheres devem ser fuziladas e tudo mais, não são pessoas normais. São pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de um psiquiatra. E não são como Alex, que um tumor explica os problemas morais dela. São pessoas que realmente precisam de ajuda, que se sentem sozinhas, que são excluídas, que sofrem bullying. Então, a censura da internet, monitorar os dados e tudo mais, vai mandar pessoas para cadeias, mas não vai curar pessoas doentes. Esse é o meu principal ponto. A internet tem que ser livre para que as pessoas que precisam de ajuda sejam ajudadas.